A gente recebe agora a deputada federal Adriana Ventura. Deputada, falando direto dos estúdios em São Paulo, bem-vinda, obrigada pela entrevista. Deputada, a senhora tem tido uma forte atuação na CPMI do INSS e também como uma das protagonistas, uma das parlamentares que fez aquela denúncia de manobra sobre as emendas de comissão relacionadas também ao chamado orçamento secreto. Uma das principais vozes de oposição hoje, que na CPMI pede a convocação do filho do presidente da República, o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, para prestar depoimento. Deputada, a gente sabe que existe maioria governista hoje na CPMI, que os pedidos de convocação, as tentativas até agora não fluíram tanto. Mas as investigações vêm implicando cada vez mais essa personagem nas fraudes do INSS com relações com outras personagens centrais nessa trama, a exemplo do Careca, do INSS. Será a prioridade número 1 da CPMI, das vozes de oposição na retomada dos trabalhos? Olá, Tainá, um prazer estar aqui com vocês na CNN. Olha, com certeza é prioridade. Já tentamos algumas vezes, mas a gente percebe que eles têm maioria, sim. E antes, quando não tiveram maioria, eles fazem que a composição seja feita. A gente vê que pessoas são retiradas da CPMI e outras são colocadas para que essa maioria exista. Então, todas as nossas tentativas de convocação do Lulinha e de outras pessoas também ligadas às fraudes do INSS, nós não obtivemos êxito, infelizmente, por enquanto, mas continua sendo a prioridade. Inclusive de outras maneiras, a gente está tentando quebras de sigilo e outras maneiras de tentar chegar, porque uma coisa é fato, os desvios aconteceram, tem as provas e os documentos que estão chegando, inclusive sigilosos, mostram realmente que há conexão de outros atores, né? Como, por exemplo, a Roberta Luxinger, as empresárias, as amigas do Lulinha, o Careca do INSS e outros operadores. Então, realmente, a gente precisa colocar isso para que o Brasil conheça a verdade. O que a gente quer é só investigar. Então, a questão de blindar incomoda muito. Agora, deputada, é importante também a gente explicar para a nossa audiência em que se baseia a convocação do filho do presidente, como vocês descobriram essas conexões com esses outros personagens, a exemplo da Roberta e do Careca do INSS. O presidente Lula, no café da manhã que teve conosco, eu estava lá, foi questionado, pela primeira vez ele falou sobre o assunto e disse que todo mundo, inclusive o filho dele, se estiver metido em confusão, tem que ser investigado. Seria esse o aval que o governo precisa para não mais tentar atrapalhar as investigações ou resistir a elas na CPMI? Olha, eu acho que as palavras, qualquer narrativa é válida, palavra aceita tudo, o vento aceita tudo. Porque o que a gente vê na CPMI é qualquer coisa que chegue perto ou alguém diferente. A gente tentou fazer mais ou menos 10, 12 convocações, onde a gente não conseguiu, de pessoas que poderiam chegar. Fico feliz que o presidente Lula tenha falado isso, né? Mas uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Porque ali, no último dia, inclusive, da CPMI, onde a gente votou várias e várias convocações, nós vimos pessoas que poderiam esclarecer muitas coisas. E a gente não viu um parlamentar da base, somente um parlamentar sequer que pudesse endossar e falar, não, vamos convocar para trazer verdade, vamos convocar para ouvir o que ele tem a dizer. Nós vimos só blindagem em massa, em bloco, todos. Nenhum parlamentar da base governista votou a favor dessa convocação. Então, eu, sinceramente, vejo que também não é só parlamentar, a gente vê que há um movimento de blindagem geral, seja de ministros, seja de presidente das casas. Então, há um movimento, para mim, que é muito claro de blindagem. Basta ver que o Careca do INSS, existe sigilo dos lugares que ele passeou dentro do Congresso Nacional. Isso é um absurdo. Há uma certa blindagem também em relação a assessores envolvidos nisso. Então, o grande trabalho aqui é como a gente traz a verdade. E doa quem doer. Né? As pessoas, quem tem alguma coisa a dizer, precisa falar. O que não dá é para ficar uma blindagem e usa um monte de subterfúgio para que as coisas não apareçam.
Todos esses documentos que apareceram, a gente teve ciência muito pelos documentos da investigação da Polícia Federal. Tem coisas que ainda estão em sigilo. Agora, o que assusta é não pode ver nada, recolhe documentos, né? A gente viu, inclusive, no meio, mudando um pouco de assunto, mas já ainda a gente vê que mesmo a documentação que estava lá, inclusive, sigilosa, de Banco Master e outra coisa, também o ministro Toffoli fez questão de blindar e colocar em sigilo e mandou retirar de lá. E por aí vamos. Uhum. Para situar a nossa audiência, deputada, do que a gente está falando, né? O que provavelmente vai tomar o debate da comissão quando a gente fala do filho do presidente. A conexão dele, primeiro a partir da deflagração daquela operação sem desconto que trouxe o pagamento de mais de 1 milhão por ordem do lobista, que é o careca do INSS, conhecido assim dessa forma, a essa empresária lobista próxima do filho do presidente, do Lulinha. A gente está falando da Roberta Luxinger. Não é isso? Luxinger, tá. Uhum. E a partir daí, portanto, ela foi alvo nessa operação de mandado de busca e apreensão, nessa nova fase da operação. Isso resulta na prisão mais recente do número 2 do Ministério, o Adroaldo da Cunha Portal, do Ministério da Previdência, e o senador Everton Rocha, que é vice-líder do governo, também é alvo de mandado de busca e apreensão. Só para a gente pular para o outro assunto, a senhora defende também ouvir o senador? Acha que é pertinente diante dessas revelações? Mas não tenha dúvida, até porque não é a primeira vez que o nome do senador Everton aparece. Já apareceu outras vezes desde o começo da CPMI. Falaram várias vezes o nome na conexão de alguém próximo. Dele tem um outro deputado federal de Minas Gerais que também aparece, que comprou avião, ligado à Comunafé. Tem que ouvir todo mundo, não tem que blindar ninguém. A gente está falando de milhões e milhões de aposentados. Então, tudo que a gente blinda é porque alguém tem alguma coisa a temer. Esse é o problema, né? Então, a questão é que quem teme é porque está devendo alguma coisa. Deputada, vamos falar de orçamento secreto? Teve uma decisão recente do Flávio Dino agora, né, dentre tantas, retirando daquele projeto das isenções fiscais aquele jabuti que, na visão dele, ressuscitava as emendas de relator, de uma forma questionável, ou seja, o orçamento secreto. Primeiro, entender com a senhora se esse assunto tende, na retomada dos trabalhos, a ter um potencial de desgaste, mais um, entre os poderes. E entrando, já voltando no passado, mas no passado recente, a sua atuação sobre aquela denúncia em relação às emendas de comissão, né? Uma manobra que foi feita pelo, segundo vocês denunciaram, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar desvirtuar a função das emendas de comissão. Queria que a senhora trouxesse primeiro essa visão sobre a decisão do Dino e depois em que se baseou a sua denúncia. O que a senhora levou aos investigados? Uhum. Aos investigadores, desculpe. Não, foi um depoimento para a Polícia Federal. Olha, na verdade, essa questão da decisão do ministro Dino, na verdade, é o que a gente espera de um ministro de uma corte superior, né? Buscar transparência, buscar verdade, rastreabilidade. Então, a atitude dele está coerente. O uso político do cargo para fazer isso e beneficiar o governo é um outro ponto. O ministro Flávio Dino, na minha visão, ele está correto em cobrar transparência, rastreabilidade, exigir destino, plano de trabalho. É o mínimo que a gente espera quando a gente lida com recurso público. Eu acho, na minha visão, que falta também essa exigência e esse mesmo rigor com as emendas do Executivo, porque também temos muitas emendas no Executivo que também não têm transparência, também têm destinações bem duvidosas e bem questionáveis. As emendas de comissão, propriamente, eu sempre falei que é o balcão de negócio no comércio, né? Lá dentro do Congresso. Então, é um balcão de negócio, ele já existia no formato emendas de relator, que a gente trouxe toda essa questão do orçamento secreto, porque a gente nunca soube quem era o padrinho, quais eram os critérios, por que tal município recebia, o outro município não recebia. Então, sempre foi muito sem transparência, tanto assim que foi declarado inconstitucional. E depois, o nome emenda de relator tal, isso foi transformado em emenda de comissão. Então, desde 2023, o mecanismo emenda de relator se transformou em emenda de comissão. Eu lembro que entramos com uma ação
de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes, do ano de 23, falando, olha, isso é orçamento secreto, olha, isso é uma emenda de comissão. Na época tinha 8 bilhões mais ou menos, e o fato é que seguraram um ano e depois falaram que estava sem objeto, não foi julgado. Então, o que a gente vê hoje, Tainá, e eu acho que é esse que é o grande ponto, é que tentaram ressuscitar, por meio daquele projeto de lei complementar votado, emendas 1 bilhão, mais ou menos, que equivalia a essa emenda de relator, que a gente está falando inicialmente, de 2019 a 2023, a gente está em 2020, quase indo para 26. Então, estão tentando resgatar restos a pagar, coisas que não foram pagas e foram canceladas, estão tentando ressuscitar para usar no próximo exercício. Inclusive, é uma verba que compete com o essencial da saúde, da segurança, da educação. Então, é uma aberração contábil, é uma aberração de todos os tipos. É inadmissível. Então, na minha visão, o ministro Dino é coerente e acerta na sua decisão. Isso é bom para o Brasil, independentemente de qualquer coisa. Agora que com certeza vai acirrar muito a guerra entre os poderes, vai, porque os poderes já estão completamente, né, não harmônicos. Agora, a questão das emendas em ano eleitoral é uma coisa fundamental. Em relação ao depoimento, eu fui chamada, por conta até de sempre ser muito crítica à falta de transparência, às emendas de comissão, a exigir, eu fui chamada pela Polícia Federal para prestar meu depoimento. E eu prestei o depoimento na Polícia Federal, contando como que funcionava isso, porque a questão é o legislativo, que tem muito recurso na mão, que muitas vezes torna o executivo refém, isso é fato. Agora, uma coisa opera com a outra. Quando a gente está falando de orçamento secreto, a gente está falando, além do legislativo, a gente está falando do executivo, porque é ele que executa. Então, só existe orçamento secreto porque existe o poder 1 e o poder 2. Eu acho que é bom todo mundo também ter essa noção, porque parece que a gente só está falando, orçamento secreto do legislativo. Não, existe sim dentre os poderes, um arranjo. Afinal de contas, é um balcão de negócio para atender votações do Executivo. O que eu acho que a gente tem que fazer, Tainá, de uma maneira muito séria, é rediscutir o equilíbrio dos poderes, rediscutir com ponderação a nossa Constituição, porque está desequilibrado. E não é esse governo, é o governo passado também, será o futuro. Existe um desequilíbrio constante, os poderes não se sustentam, é um chantageando o outro, um cada vez mais esticando a corda do outro. Qualquer brasileiro olha isso com horror, porque fica uma guerra, um cabo de força. Então a gente precisa rediscutir com maturidade, com equilíbrio, o que realmente tem faltado ultimamente, esse equilíbrio, como que a gente volta a colocar o nosso país nos trilhos, porque está a guerra entre poderes, né, e quem está sofrendo é a população. Com certeza. Não, e prova disso, né, de que, enfim, as duas partes atuaram foi agora, né? A gente sabe, foi um acordo revelado nos bastidores, integrantes do governo, líderes do governo, até acusados por senadores da base de promover esse grande acordo com a cúpula das duas casas para passar dentro dessa proposta, ali de uma forma em que não fosse muito bem percebida pela população, a retomada do orçamento secreto. É um assunto que tende a crescer. Eu te convido para novamente estar conosco na retomada dos trabalhos legislativos. Deputada Adriana Ventura, muito obrigada. Um bom descanso por hora e um bom trabalho a partir de fevereiro. Muito obrigada, Tainá. Eu estou à disposição. Prazer estar aqui. Muito obrigada.